Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Este é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Eu sou o Fábio. Que bom estar aqui com vocês. Que joia! Mais uma oportunidade que Deus nos dá. Como vai vocês? Como vão vocês? Tudo bem? Eu espero que sim. Essa semana foi tão difícil gravar podcast. Quase que eu não consigo gravar essa semana. Hoje é Números capítulo 15, a parte 3, episódio número 535, 7ª temporada. A gente tem tentado conciliar os estudos que nós fazemos sobre o comportamento humano. Temos se debruçado bastante sobre estudos sobre desenvolvimento humano, sobre comportamento humano. A gente tem tentado conciliar aqui com a teologia bíblica, com os nossos estudos aqui do podcast. Tenho escrito bastante também. A escrita tem tomado bastante meu tempo. Na verdade, às vezes eu sinto até vontade de me dedicar exclusivamente à escrita, porque é uma paixão, algo que eu gosto muito. Lá no Instagram você encontra bastante coisa que a gente escreve sobre vários assuntos de desenvolvimento humano, comportamento humano, teologia bíblica, enfim. Tem sido bastante prazeroso, mas tem hora que eu me encho de muita tarefa, me atarefo demais e preciso às vezes ter algumas prioridades para a gente poder continuar no nosso projeto aqui. Mas Deus tem nos permitido essa oportunidade, a gente vai continuar com esse projeto, que é um projeto que Deus tem colocado no nosso coração há mais de 2 anos e meio que a gente está aqui. Esse é o 7º livro da Bíblia que a gente está fazendo. Gênesis, Levítico, Números, 4 livros do Antigo Testamento, nós estamos no 4º. Nós temos o Evangelho de Lucas, Evangelho de João, Evangelho de Marcos. Em breve vamos para Mateus, se Deus quiser, né, no Novo Testamento. Nós temos revezado um livro do Novo Testamento, um livro do Antigo Testamento, para nós pegar a Bíblia de forma completa. A gente vai tentar fazer uma leitura cronológica, né? Depois, no livro dos profetas, a gente vai tentar conciliar com os livros históricos ali dentro do mesmo período temporal, histórico, para você compreender bem. E a gente vai continuar aqui. Se Deus quiser, ore por nós, continue nos apoiando, divulgando esse trabalho. E Deus é bom, a introdução já foi grande, o podcast vai ficar muito grande, então vamos lá. O último episódio hoje do capítulo 15, tá bom? Então a morte que nós vimos aqui nesse texto, ela mostra a importância do sábado à vista de Deus. Veja que mandamentos, eles contra a impiedade filial. Olha, lembre-se que nós já temos falado bastante sobre o sábado nos outros episódios. Hoje nós vamos tocar mais um pouquinho no assunto, porque é do capítulo, mas nós não somos a favor de guardar o sábado, tá bom? Mas nós precisamos entender qual que era a relevância daquele dia de descanso e como isso chegou até nós. Na história do cristianismo passou a ser o domingo, esse dia relacionado ao dia da ressurreição. A gente já falou bastante sobre isso aqui nos nossos estudos. Veja que havia mandamentos contra a impiedade filial, contra assassinato, adultério, roubo, falso testemunho, cobiça. Estes mandamentos, eles falavam diretamente ao homem. E através dele diziam respeito a Deus. O homem, portanto, ele pode ser confiável para ajudar a vindicar esses comandos. Mas aqueles mandamentos que nós vemos aqui na lei contra o politeísmo, que era a adoração a vários deuses, a idolatria, a profanação, a violação do sábado, eles diziam respeito a Deus diretamente e ao homem apenas indiretamente. Entenda. O homem, portanto, ele pode não perceber a gravidade, mesmo que seja real e muito séria. E assim tornou-se necessário que Deus tratasse de maneira especialmente severa e impressionante com os transgressores do sábado.
Seu povo deveria ser levado a perceber, ter em mente que ele pretendia que o 7º dia fosse um dia sagrado. Ali, naquele momento, era tanto sacrilégio gastá-lo em ocupações comuns quanto profanar a arca no lugar santo. Havia necessidade de chamar a atenção daqueles que guardavam o sábado de maneira negativa e não positiva. Deus deu o sábado não para a ociosidade, mas para o descanso mais valioso de todos, que é obtido na comunhão tranquila e imperturbável com Deus e na meditação em todas as suas obras maravilhosas. Aqueles que empregavam o sábado em abordagens solenes e devotas ao Deus da aliança foram libertos da tentação de violar o sábado. Cheios da plenitude de Deus, não haveria espaço para pensamentos vis e transgressores. Mas nenhum mandamento poderia trazer o coração relutante a Deus. Pode fazer alguma coisa para manter o trabalho do dia a dia longe das mãos, mas nada poderia fazer para manter os pensamentos do dia a dia fora do coração. O coração deveria ser procurado, não poderia ser forçado, estando em sua natureza além da força. Muitos, meus queridos, portanto, manteriam o dia de forma negativa, em total ociosidade. E essa própria ociosidade tendia à desobediência. Fazer pequenas coisas pareceria praticamente o mesmo que não fazer nada. Agora, portanto, os homens tiveram que ser ensinados por meio de exemplos terríveis a não brincar com as coisas sagradas. Passar o dia de descanso como quisermos é uma reivindicação não de consciência, mas de obstinação. Não se pode pretender que parar de trabalhar um dia em cada 7 seja um dano para si mesmo ou para o mundo. Praticamente todos os cristãos confessam a necessidade de um dia de descanso. Se Deus abençoou tanto um dia em 7 para aqueles que conheceram, como ele poderia ser conhecido nas obscuridades e distâncias do contexto da cultura judaica? Não é razoável esperar que na luz mais plena e na abordagem mais próxima de Deus, na revelação de Jesus Cristo, um dia de descanso seja usado corretamente para ser um meio para a maior bênção? Nós estamos sob a perfeita lei da liberdade agora. E porque é uma lei da liberdade, é ainda mais uma lei para a alma libertada. Não usamos nossa liberdade para dar ocasião à carne. Nós devemos usá-lo como ocasião para o Espírito. Deus abençoou, santificou o 7º dia, porque nele ele descansou de sua obra de criação. Que propriedade, então, em guardar o primeiro dia da semana, como aquele em que o mestre do cristão descansou da tentação, do trabalho árduo e de sua luta vitoriosa contra a morte e contra o Hades. Foi assim que na história da igreja, o domingo se tornou um dia de adoração, de cultura ao Senhor. Antigamente se ia à escola dominical pela manhã. Me lembro bem dessa época, meus queridos, há muitos anos atrás, em que fui aluno da classe infantil, depois me tornei professor de escola dominical. À tarde a gente fazia culto ao ar livre, convidando as pessoas, entregando panfletos de evangelismo. À noite íamos no culto. Quantas vezes eu preguei? 3 vezes no único domingo, dando aula na escola dominical, ao ar livre, na rua. À tarde e à noite no culto. Tem vários episódios aqui no podcast que eu já expliquei esse contexto do dia do sábado e o seu significado para nós. Até que o domingo se tornou o dia do churrasco, dia de visitar os parentes, dia de ir ao estádio de futebol, dia de ir ao shopping, passear. Não que seja errado fazer isso com a família, mas o culto do Senhor, culto ao Senhor se tornou algo secundário, terciário, até mesmo coisa nenhuma para muitos de nós. Que triste. Agora eu queria falar um pouquinho da lei sobre as franjas nas roupas. Números capítulo 15, versículo 37 a 41.
Essa lei é uma das muitas ilustrações dos mínimos detalhes prescritos pela lei de Moisés. O valor dos memoriais, das lembranças, meus queridos. A peculiaridade da vestimenta do judeu foi um testemunho para ele de que ele pertencia a um povo peculiar, separado. Deuteronômio capítulo 14, versículo 2. Separado para Deus. Possivelmente a cor azul, no caso dos sacerdotes, conforme Êxodo capítulo 28, 31 nos diz, pretendia lembrá-lo de que ele pertencia a um reino de sacerdotes. Tais memoriais são necessários por causa de nossas memórias traiçoeiras. Como peneiras podem deixar escorrer a água pura, mas retém os sedimentos e o lixo, sujeira que absorvemos. Os judeus ensinavam que mesmo um cego deveria usar a franja na roupa, porque outros poderiam vê-la. Por causa de nossa tendência inveterada de exagerar a importância do que é externo, consequentemente as franjas foram aumentadas. Mateus capítulo 23, versículo 5. E os chamados filactérios foram inventados. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 ao 9. A Bíblia está cheia de exemplos dessa inclinação do povo ao pecado, da idolatria e a sua tendência para estragar as coisas. Por exemplo, a serpente de bronze passou a ser idolatrada, segundo Reis capítulo 18, versículo 4. A arca passou a ser tratada como algo de encanto, de magia, 1 Samuel capítulo 4, versículo 3. E nós também estamos sujeitos a agir igual ou pior que os israelitas, a fazê-lo aquém da promessa da salvação que está em Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. No entanto, Deus não nos tira os memoriais simbólicos, mas lança sobre nós a responsabilidade de usá-los e como não abusar dos símbolos sagrados e passar a idolatrá-los. Esses numerosos e importantíssimos mandamentos devem, se tal for possível, ser mantidos continuamente diante das mentes do povo. Deus já providenciou essa necessidade de fato, designando expiação para os pecados de ignorância. Estes seriam, em grande parte, pecados de esquecimento, e como é melhor prevenir do que remediar, era desejável prevenir-se contra o esquecimento. Os pecados de ignorância, quando cometidos, podem ser expiados, mas é melhor, se tal for possível, não cometê-los de forma alguma. Portanto, Deus, conhecendo o esquecimento natural do coração humano e como esse coração se curva a muitos cuidados, prazeres, novidades e objetos de interesse que existem para afastá-lo da vontade de Deus, reconhece uma necessidade a ser suprida de maneira especial. Além disso, a vontade de Deus precisava ser constantemente lembrada. Ela se aplica a toda a nossa vida consciente e, através dela, de muitas maneiras desconhecidas, a vida inconsciente subjacente. Não havia nenhuma ação na vida do israelita que não pudesse ser realizada da maneira de Deus ou a sua maneira. A lei, através de Moisés, era uma questão de detalhes, e negligenciar o mínimo detalhe era prejudicar o todo. Evidentemente, essa necessidade ainda precisa ser atendida. A lei, através de Cristo, para a nossa vida, também precisa ser constantemente lembrada. Não há momento em que ela não esteja diante de nós em toda a sua espiritualidade e na sua busca pela conformidade interior. Nem podemos fingir que nossos corações são melhores, mas em simpatia com Deus, do que os do antigo Israel. O coração humano sob Cristo precisa ser suprido tanto quanto sob Moisés. E assim, meus queridos, nós podemos ter certeza de que se Deus viu a necessidade naquela época, Ele a vê igualmente agora. Ele forneceu algo
que deveria estar sempre diante dos olhos daquele povo. Franjas nas roupas eram lembranças sempre presentes. Muitas vezes por dia, o usuário ele não conseguia deixar de olhar para esse acréscimo à sua vestimenta e imediatamente ele se lembrava de que não era algo acrescentado por sua própria imaginação, mas que ele poderia perguntar a si mesmo: estou no caminho certo? Nesse momento, fazendo a vontade de Deus? Nem apenas em sua roupa a franja era útil. Toda vez que seu olhar pousava nas roupas dos outros, adornados de forma semelhante, ele era lembrado de tratá-los de maneira justa, piedosa, fraterna, como sendo também israelitas, santos e privilegiados como ele. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Não podemos dizer que temos lembretes tão variados, numerosos e crescentes quanto as reivindicações de Deus sobre nós, que equivale a algo como aquela franja nas vestes dos israelitas. Pode não haver nada de nomeação divina distinta em muitos desses lembretes, mas eles naturalmente voltam a nossa atenção para as coisas sagradas. Então a presença deles aumenta muito a nossa responsabilidade. Cada Bíblia que vemos, que lemos, cada passagem das Escrituras escrita em outro escrito, cada torre de igreja elevando-se ao céu, ou mesmo mais humilde edifício destinado a usos sagrados, todo ministro conhecido, ou mesmo qualquer pessoa conhecida como cristã, todos os cemitérios e procissões fúnebres, estes e muitos outros têm-se algo como uma cruz. Não podemos nos dar o luxo de desprezar qualquer ajuda, o conhecimento, a obediência e a lembrança da vontade de Deus. Ele forneceu o mesmo memorial para todos nós. Ele não considerou suficiente que houvesse qualquer memorial que o indivíduo pudesse escolher. Não deveria haver espaço para caprichos individuais. O memorial era uma franja na roupa. Embora existam muitas coisas que possam ser usadas para nos lembrar da vontade de Deus, existem algumas especialmente concebidas para este fim. Aqueles que aceitam a obrigação permanente da ceia do Senhor são colocados em cada observância dela, face a face com aquele de quem facilmente nos esquecemos. Faça isso em memória de mim. E assim nós voltamos àquela obra do Espírito de Cristo, colocando dentro de nós uma nova vida e aquele amor que é o melhor de todos os lembretes, a franja acima de todas as franjas, a fita feita do próprio azul do céu, o amor no coração, o amor no que esquece. Tem seu objeto sempre em seus pensamentos, primeiro pela manhã, por último à noite e passando até mesmo pelos sonhos. As franjas podem lembrar palavras e cerimônias externas, mas o amor de Deus por nós descobre novas aplicações e significados muito mais amplos para nos lembrar da vontade de Deus. Eu te encontro no próximo episódio, onde a gente vai falar no capítulo 16 agora, tá bom? Segue a nossa jornada, capítulo por capítulo da Bíblia Sagrada, e eu espero a sua companhia, a sua audiência, a sua paciência, para a gente junto seguir nessa jornada. Até lá, Deus abençoe, tchau, tchau.